Para que você coloque isso em perspectiva, alguns cientistas acreditam que o número de todas as partículas do universo não passa de 10, seguido de 76 zeros. Um número muito menor que as possibilidades do seu DNA. Sua singularidade é um fato científico da vida. Quando Deus o fez, Ele quebrou a forma. Nunca houve nem haverá alguém exatamente igual a você. É óbvio que Deus aprecia a diversidade. Basta olhar à volta. Ele criou cada um de nós com uma combinação exclusiva de traços de personalidade. Deus fez os introvertidos e os extrovertidos. Fez as pessoas que gostam de rotina e as que gostam de variar. Fez algumas pessoas racionais e outras emocionais. Algumas pessoas trabalham melhor em tarefas individuais, enquanto outras trabalham melhor em equipe. A Bíblia diz: Deus age por intermédio de homens e maneiras diferentes, mas é o mesmo Deus que atinge seus propósitos mediante todos eles. A Bíblia nos dá um monte de provas que Deus usa todos os tipos de personalidade. Pedro era sanguíneo, Paulo era colérico, Jeremias era melancólico. Quando você vê as diferenças de personalidade entre os 12 discípulos, fica fácil entender porque algumas vezes houve conflitos interpessoais. Não existem temperamento certo ou errado para o ministério. Todos os tipos de personalidades são necessárias para equilibrar a igreja e lhe dar sabor. O mundo seria um lugar muito chato se fôssemos todos apenas baunilha. Felizmente as pessoas veem em mais de 31 sabores. Seu modo de ser ou sua personalidade afetará como e onde você usará suas habilidades e dons espirituais. Por exemplo, duas pessoas podem ter o dom de evangelização, mas se uma é introvertida e a outra é extrovertida, esse dom será expresso de formas distintas. Marceneiros sabem que é mais fácil trabalhar no sentido das fibras da madeira do que de modo perpendicular a elas. Do mesmo modo, quando você é forçado a ministrar de forma contrária ao seu temperamento, cria-se tensão e desconforto. Exigem-se quantidades extras de esforço e energia, e os melhores resultados não são atingidos. É por isso que copiar o ministério de outra pessoa nunca funciona. Você não detém a personalidade da outra pessoa. Além do mais, Deus o fez para ser você. Você pode aprender a partir do exemplo de outras pessoas, mas deve filtrar o que aprende através da sua própria forma. Hoje em dia, existem muitos livros e ferramentas que podem ajudá-lo a compreender sua personalidade, para que você possa determinar como usá-la para Deus. Como vidro colorido, nossas diferentes personalidades refletem a luz da vida, em muitas cores e padrões. Isso abençoa a família de Deus com intensidade e variedade, e também nos abençoa pessoalmente. É agradável fazer aquilo para o que Deus o preparou. Quando você ministra de forma coerente com a personalidade que Deus lhe deu, sente-se realizado, satisfeito e produtivo. Forma, utilizando suas áreas de experiência. Você foi formado pelas experiências que teve na vida, estando a maioria delas além do seu controle. Deus as permitiu para o seu propósito na sua formação. Ao determinar sua forma para servir a Deus, você deve examinar ao menos 6 tipos ou áreas de experiências de seu passado. Experiências familiares. O que você aprendeu sendo criado por sua família? Experiências educacionais. Quais eram suas matérias favoritas na escola? Experiências vocacionais. Em quais empregos você foi mais eficiente e de que mais gostou de trabalhar? Experiências espirituais. Qual foi sua época mais significativa com Deus? Experiências no ministério. Como você serviu a Deus no passado? Experiências árduas. Com quais problemas, mágoas, espinhos e provações você aprendeu? É a última categoria. Experiências árduas que Deus mais usa para prepará-lo para o ministério. Na verdade, Deus jamais desperdiça uma dor. Na verdade, é muito provável que o seu maior ministério surja de sua maior dor. Quem poderia ministrar melhor aos pais de uma criança com síndrome de Down
do que outro casal que tem um filho padecendo do mesmo mal? Quem poderia ajudar melhor na recuperação de um alcoólatra do que alguém que tenha combatido esse demônio e tenha achado a liberdade? Quem poderia confortar melhor uma esposa que tenha sido trocada por um amante do que uma mulher que tenha passado pela mesma agonia? Deus intencionalmente permite que você passe por experiências árduas, a fim de capacitá-lo a ministrar a outras pessoas. A Bíblia diz: Ele nos conforta em todos os nossos problemas, de modo que possamos confortar outros. Quando alguém estiver atribulado, seremos capazes de dar-lhe o mesmo conforto que recebemos de Deus. Se você realmente deseja ser usado por Deus, deve entender uma verdade poderosa: as mesmas experiências que lhe trouxeram mais arrependimento e ressentimento na vida, aquelas que você queria esconder e esquecer, são as que Deus quer usar para ajudar outros. Elas são o seu ministério. Para que Deus utilize suas experiências dolorosas, você deve estar disposto a partilhá-las. Você tem de parar de encobri-las e deve admitir honestamente suas faltas, fracassos e temores. Fazer isso provavelmente tornará seu ministério mais eficiente. As pessoas se sentem mais estimuladas quando lhes contamos como a graça de Deus nos ajudou na fraqueza, do que quando fazemos alarde sobre a nossa força. Paulo compreendeu essa verdade. Por isso era honesto sobre seus acessos à depressão. Ele admitia: eu acho que vocês devem saber, amados irmãos, que tempos difíceis nós atravessamos na Ásia. Fomos realmente esmagados e oprimidos e tivemos medo de não conseguir sobreviver. Sentimos que estávamos condenados à morte e percebemos como éramos fracos demais para socorrer-nos a nós mesmos. Isso porém foi bom, porque assim nós colocamos tudo nas mãos de Deus, o único que poderia salvar-nos, pois é capaz de até levantar os mortos. E Ele nos ajudou mesmo e nos salvou de uma morte terrível. Sim, e esperamos que Ele faça isso para sempre. Se Paulo tivesse mantido em segredo sua experiência de dúvida e depressão, milhões de pessoas nunca teriam se beneficiado dela. Somente experiências partilhadas podem beneficiar os outros. Aldous Huxley disse: experiência não é o que acontece com você, experiência é o que você faz com o que acontece a você. O que você fará com o que você tem passado? Não desperdice sua dor, use-a para ajudar os outros. Após termos visto essas 5 vias que Deus utilizou a fim de moldá-lo para o seu serviço, espero que você venha apreciar mais profundamente a soberania de Deus e tenha uma ideia mais clara de como Ele o preparou para o propósito de servi-lo. Utilizar a sua forma é o segredo tanto da produtividade quanto da realização do ministério. Você alcançará sua eficiência máxima quando utilizar seus dons espirituais e habilidades na área de interesse de seu coração, de uma forma que melhor expresse sua personalidade e suas experiências. Quanto melhor o enquadramento, mais bem-sucedido você será. 31º dia, pensando sobre meu propósito. Um tema para reflexão: ninguém mais pode ser eu. Memorize esse versículo. Deus deu a cada um de vocês algumas capacidades especiais. Estejam certos de as estarem utilizando para se ajudarem mutuamente, transmitindo aos outros as muitas espécies de bênçãos de Deus. 1 Pedro capítulo 4, versículo 10. Medite nessa pergunta: que capacidade dada por Deus ou experiência pessoal posso oferecer à minha igreja? Deus abençoe e até amanhã.